Evangelho de Lucas, capítulo 24, e versículo 50, diz a palavra de Deus. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Até aqui. Carlos Studd foi fruto do ministério de Dwight Moody. Ministério esse que ocorreu na Inglaterra. E Carlos Studd, ele tinha a fama de ser um excelente esportista e tinha uma grande riqueza acumulada. E quando ele abraçou a Cristo, ele abraçou também a obra missionária. E quando abraçou a obra missionária, ele abandonou, deixou para trás a sua riqueza e a sua fama de excelente esportista. E foi questionado por muitas pessoas sobre o sacrifício que estava fazendo, por abrir mão das suas riquezas e por abrir mão da sua profissão, da sua fama de grande esportista. E quando questionado sobre o sacrifício que estava fazendo, ele respondeu: se Jesus Cristo é Deus, e Ele é, e se Ele deu a sua própria vida por mim, então não há sacrifício que eu não possa fazer por amor a Ele. Quando temos contato com um relato como esse, e quando lemos um texto como esse, nós observamos a essência da vida cristã e o que move o coração de alguém que encontra a Cristo. E fica-nos claro que encontrar a Cristo significa inevitavelmente abraçar uma vida de renúncias. E nos mostra que muitas coisas que fizeram parte da nossa vida, que fizeram parte da nossa trajetória, fizeram até esse momento, mas a partir daqui a nossa trajetória muda, os nossos interesses mudam, a nossa visão muda, os nossos desejos mudam. E quando nós falamos sobre renúncia, quando nós falamos sobre abrir mão de coisas, de pessoas, quando nós falamos sobre abrir mão de algo que nós gostamos, inevitavelmente nós estamos falando sobre sacrifício. E eu tenho absoluta certeza que ninguém gosta de fazer sacrifício, que ninguém gosta de abrir mão daquilo que lhe dá prazer, daquilo que lhe faz bem. Nós, ao contrário disso, buscamos incessantemente aquilo que nos dá prazer, aquilo que dá sentido para a nossa vida, aquilo que alegra a nossa vida, aquilo que alegra os nossos dias, aquilo que nos faz encontrar razão em existir. Então, como pode alguém, ao encontrar Cristo, sentir prazer na renúncia, sentir prazer em abrir mão de coisas, de situações e circunstâncias? Como pode alguém se alegrar em deixar aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe alegra, aquilo que lhe move? É sobre isso que nós queremos pensar nessa noite. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele havia levado os seus discípulos para Betânia. E levando os seus discípulos para Betânia, ele trava com seus discípulos o seu último diálogo. Aquela é a última vez que os seus discípulos o verão. Estão reunidos ali com Jesus, cerca de 500 pessoas. 500 discípulos estão com Jesus, o ouvindo pela última vez. Eles vão sair daquele ambiente, vão retornar para as suas casas, e Jesus dali irá para o céu, e nunca mais eles verão Jesus, até que Jesus retorne. E enquanto Jesus está falando com eles, a Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus, ele começa a ser levado aos céus. E Betânia não é um lugar comum, Betânia não é um lugar qualquer. Betânia havia sido palco do maior milagre que Jesus havia feito.
E Jesus fez muitos milagres. Jesus curou pessoas enfermas. Jesus libertou pessoas possessas. Jesus acalmou tempestades. Jesus andou sobre o mar. Jesus trouxe provisão de pão quando necessário foi. Jesus ressuscitou mortos. Jesus transformou água em vinho. Quantas coisas Jesus fez! Mas Betânia foi o palco do maior milagre que Jesus havia realizado. Em Betânia residiam Marta, Maria e Lázaro, os 3 grandes amigos de Jesus. E exatamente em Betânia a Bíblia diz que Lázaro estava sepultado há 4 dias e cheirava mal. E naquele ambiente, naquele cenário, naquele palco, Jesus, ao se deparar com o túmulo de Lázaro, Jesus manda que seja retirada a pedra e dá uma ordem: Lázaro, vem para fora. As pessoas ficam observando a cena. Alguém chega para Jesus e diz: Senhor, é de 4 dias, cheira mal, já está em estado de putrefação, ele não vai sair. Alguém impeça esse homem. Alguns não falam, mas pensam. E de repente o inesperado acontece. Lázaro sai, todo enfaixado, e aquelas pessoas ficam atônitas com o extraordinário milagre que Jesus fez. Ué, pastor, mas Jesus já havia ressuscitado outras pessoas, é verdade. Mas Jesus havia ressuscitado pessoas que haviam acabado de morrer, mas Lázaro estava morto há 4 dias. Esse foi o maior milagre que Jesus fez na perspectiva humana. E esse milagre, ele acontece exatamente em Betânia. Então Betânia tem um significado importante na vida daqueles homens, e em especial na vida do próprio Jesus, por aquilo que ele fez naquele ambiente, por aquilo ou por aqueles que ali residiam, por aqueles que ali moravam. E enquanto Jesus está falando com eles, nesse cenário, onde eles haviam presenciado esse grande fato, esse grande ato, esse grande milagre, eles presenciam outra coisa extraordinária e sobrenatural. Eles presenciam a ascensão de Jesus. Jesus vai subindo aos céus diante dos seus olhos. E a Bíblia diz que à medida que Jesus vai subindo, a Bíblia Sagrada diz que alguns anjos chegam até aqueles homens e diz: por que vocês estão olhando para cima? Esse que vocês estão vendo subir, vocês também verão ele descer. Da mesma forma que ele está subindo, um dia ele vai descer. Da mesma forma que vocês estão vendo ele ser encoberto pelas nuvens, um dia sobre as nuvens ele descerá também nesse ambiente, e todo olho verá e toda língua confessará que ele é Senhor. Betânia é, sem sombra de dúvidas, um palco de eventos extraordinários, de milagres que vão além da compreensão humana. É bem verdade que qualquer milagre vai além da compreensão humana, senão não é milagre. Mas ver um morto de 4 dias ressuscitar e ver alguém subindo em corpo ao céu é algo incomum. Ver alguém curado de uma gripe, de uma febre é normal. Não é algo tão extraordinário aos nossos olhos. Mas aquilo que acontece em Betânia, sem sombra de dúvidas, mexe com o coração daqueles homens. E Jesus, ele disse certa vez: se vocês não verem sinais, de modo nenhum crereis. Para que acontecem os sinais? Para que acontecem os milagres? São para nossa bênção? Sim. São para nos abençoar? Sim. São para prover sobre a nossa vida algo que nós necessitamos? Sim. Mas acima de tudo, para gerar em nós, para fazer florescer em nosso coração a fé, a crença, e uma fé e uma crença inabalável. Betânia é esse cenário. E Jesus está querendo levar você a Betânia nessa noite, para que você comece a viver, experimentar e vivenciar um cenário de milagres e coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias que só ocorrem, só acontecem quando Ele está presente.
Betânia só experimentou tais sinais porque Jesus ali estava. Eles estão vendo Jesus subir, e ver Jesus subir significa que Jesus está indo embora, que Jesus está os deixando, que Jesus está se ausentando da vida deles. E logo Jesus, aquele com quem eles conviveram durante 3 anos e meio, aquele que proveu para eles pão quando eles tiveram fome, que proveu para eles água quando eles tiveram sede, que proveu para eles dinheiro quando necessário foi, quando tiveram necessidade de pagar imposto, Jesus diz: vai lá, pesca, e o dinheiro vai estar na boca do peixe. Ou seja, Jesus é aquele que proveu para eles tudo o que eles necessitaram. Jesus é aquele que os protegeu quando o perigo se aproximou deles. A Bíblia Sagrada nos diz no Evangelho de João, capítulo de número 18, quando ele chega no jardim do Getsemane para prender Jesus, Jesus levanta-se e diz: a quem procurais? E eles dizem: a Jesus. E ele diz: sou eu. Quando ele diz sou eu, aqueles homens caem por terra. Levantam-se e Jesus diz mais uma vez: a quem procurais? E eles dizem: a Jesus. E ele diz: eu já disse que sou eu. Se é a mim que vocês buscam, então deixem eles irem embora. Jesus foi aquele que protegeu eles no momento que eles mais necessitaram. E agora Jesus está indo embora. O que é que pode passar pela mente deles? Aquele que era o nosso porto seguro, aquele que estava à frente de tudo, aquele que nos estendia a mão quando nós precisávamos, está indo embora. O que vamos fazer? Então a ausência de Jesus pode gerar naqueles homens medo. A ausência de Jesus pode gerar na mente daqueles homens incertezas. Eles vão para onde Jesus vai. Jesus diz: vamos a tal cidade, eles vão com Jesus. Jesus diz: vamos para o barco, eles vão com Jesus. Jesus diz: vamos para o mar, eles vão com Jesus. Jesus diz: vamos para o jardim, eles vão com Jesus. Mas agora, para onde eles vão? O que é que eles vão fazer da vida? Incertezas. A ausência de Jesus gera incertezas. A ausência de Jesus gera medo. Mas a Bíblia Sagrada diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você vive na plenitude do amor dele, então não há medo, não há temor, não há receio. A ausência gera incertezas, mas a Bíblia Sagrada diz que aquele que nele crê não será confundido. Sabe perfeitamente o que tem que fazer, sabe perfeitamente para onde tem que ir. A ausência de Jesus pode causar tudo isso na mente deles. Está vivendo medo? Talvez seja a ausência de Jesus. Está vivendo incertezas, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe que decisão tomar, não sabe que escolhas fazer. Talvez seja a ausência de Jesus. O que gera incertezas é não saber onde colocar o pé, é não ter visão daquilo que está adiante. E o apóstolo Paulo nos fala dessa firme convicção que temos quando nos diz que nós não vivemos por vista, mas por fé. Vivemos por fé. E a fé, dentre tantas definições que nós podemos dá-la, é a convicção de que nós podemos colocar o pé e saber que Deus vai colocar a terra debaixo dos nossos pés. Que podemos ir sem enxergar, sem perceber, sem ter uma visão clara, sem ter uma visão ampla. Que Ele vai nos direcionar, que Ele vai nos guiar, que Ele vai nos conduzir. As incertezas talvez revelem a ausência de Jesus na sua vida, porque Ele vem para te dar certezas, Ele vem para te dar convicções. A pergunta que se faz é: o que é que o texto revela sobre esses homens diante da ausência de Jesus? Eles ficam temerosos? Eles ficam tomados pelas incertezas? Não! A Bíblia Sagrada diz que eles regressam para Jerusalém, regressam jubilando, felizes, alegres.
Então, a ausência de Jesus não gera naqueles homens medos ou incerteza. Gera, não sei porquê, mas por algum motivo, gera alegria. Eles estavam felizes. Mesmo sabendo que Jesus estava indo embora, eles estavam felizes. Deus nos quer fazer entender que ao invés de nós lamentarmos pela ausência futura, nós devemos nos alegrar pela presença atual. Muitas vezes nós estamos nos apegando a algo que nos deixará, a alguém que nos deixará amanhã. Desfrute disso hoje, enquanto é uma realidade, enquanto está próximo de você. Por que esses homens estão felizes? Porque eles sabem que Jesus está indo embora, mas enquanto Jesus esteve aqui, eles desfrutaram plenamente da companhia e da presença de Jesus. Eles estiveram em todos os momentos com Jesus. Desfrute de cada momento, desfrute de cada minuto, desfrute de cada segundo que você tem com Ele, que você tem na sua presença, que você pode desfrutar da sua companhia. Então desfrute, não abra mão, não desperdice tempo reclamando, murmurando ou ignorando a sua presença, ignorando a sua realidade. Porque se você perder tempo, você terá motivos para angustiar-se e chorar de remorso. Do contrário, você terá motivos para festejar e celebrar aquilo que você viveu com Ele, aquilo que você experimentou com Ele, aquilo que você desfrutou dEle, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus estende as mãos para eles e os abençoa. O texto não diz quais foram as palavras que Jesus disse para esses homens. Diz apenas que Jesus estendeu as mãos e os abençoou. Porém, em Atos, capítulo 1, versículo 8, a partir do versículo 5, nos diz o que Jesus falou para aqueles homens. E especialmente no versículo 8, diz o que Jesus disse para aqueles homens. E Jesus disse: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até nos confins da terra. Essas foram as palavras que Jesus proferiu para aqueles homens. Vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Ou seja, qual foi a bênção que Jesus proferiu sobre a vida daqueles homens? Foi a promessa do Espírito Santo, aquilo que Jesus já havia dito para eles em outra ocasião. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 16, está escrito: eu rogarei ao Pai, e Ele vos concederá ou vos enviará outro Consolador, o Espírito Santo, para esteja convosco para sempre. A bênção proferida sobre a sua igreja, a partir dele, foi a promessa da vinda do Espírito Santo, aquele que não nos deixaria órfãos, mas estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a bênção foi a certeza de que nós não seríamos deixados abandonados, que nós não seríamos esquecidos. E porque muitas vezes nos sentimos abandonados, e porque muitas vezes nos sentimos esquecidos, e porque muitas vezes nos sentimos sendo deixados de lado, porque muitas vezes não sentimos a sua presença, porque muitas vezes não sentimos a realidade da sua presença. Será que o problema está nele? Será que a sua presença, que é tão frágil, tão superficial, que se torna muitas vezes imperceptível? Não. A palavra santa diz, e o próprio Jesus disse, que Ele não nos dá o seu Espírito por medida. Ele nos dá o seu Espírito em plenitude.
Então, quando sentimos a sua ausência, podem ser algumas coisas, mas geralmente é porque deixamos de buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, essa é a sua promessa. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Mas há situações nas quais buscamos a Ele e não o encontramos. Procuramos e não achamos. Pedimos e não recebemos. E Tiago diz que nós pedimos e não recebemos por quê? Porque pedimos mal. Porque pedimos para o nosso próprio deleite. Então acredite, o problema não está nele. O problema está em nós, muitas vezes. Pode acontecer de sentirmos a sua ausência, porque necessário será passarmos por um momento de provação. Isso também é uma realidade. Mas isso não significa dizer que Ele não está lá. A sua presença talvez não seja perceptível, mas Ele continua lá. Por que não sentimos a sua presença? Tenha absoluta certeza que Ele não te deixa. Ele não te deixou órfão. Ele não te deixou abandonado. E você precisará, através da sua experiência própria, viver. Você precisará aprender a viver a vida cristã através de um exemplo, através da prática de muitas vezes sentir a sua ausência, de muitas vezes não saber qual é a direção, de muitas vezes não saber qual é o caminho, de muitas vezes ter que confiar e crer naquilo que não entende. Jesus prometeu para eles: vocês receberão poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Espera aí, mas Jesus está falando do Espírito Santo para esses homens que não sabem o que é Espírito Santo. Eles não sabem o que é o Espírito Santo. A teologia do Antigo Testamento não revela quem é o Espírito Santo. A teologia do Novo Testamento nos deixa pistas do que é a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas no Antigo Testamento não existe isso. No Antigo Testamento existe a compreensão de que há um Deus, mas não há a compreensão de quem é o Espírito Santo. E Jesus diz: eu enviarei, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Espírito Santo. Outro Consolador, outro da mesma essência. Então, muitas vezes precisaremos caminhar por caminhos que não conhecemos. Precisaremos crer naquilo que não entendemos. E isso é viver por fé. Há muitas coisas na sua vida, eu tenho absoluta certeza que você não entende o porquê que ocorrem. O porquê que Deus exige algumas coisas de você. E creia, mesmo sem entender. Não questione, mesmo sem entender. Creia. Se Deus mandou fazer, faça. Se Deus mandou viver de determinada forma, de determinada maneira, viva. Não questione. Hoje você não entende, hoje eu não entendo. Quantas coisas na fé eu não entendo. Quantos caminhos, quantas direções Deus me dá, e muitas vezes eu fico sem entender o porquê. Mas imagina se Abraão fosse questionar a Deus: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se Abraão fosse questionar a Deus, a orientação de Deus, as diretrizes de Deus, o caminho de Deus, ele não teria sido amigo de Deus e não teria se tornado o pai da fé. Não existiria hoje a nação judaica. Então você percebe que muitas vezes por uma ordem que Deus nos dá, que nós não entendemos, mas mesmo sem entender, preferimos crer, preferimos obedecer. Olha quantas coisas podem acontecer através de nós, mas em especial na nossa vida. Então aí você entende por que muitas vezes não estamos vivendo coisas extraordinárias. Por quê? Porque Deus está falando e nós não estamos crendo. Porque Deus está mandando e nós não estamos obedecendo. Porque Deus está dando a orientação e nós não estamos seguindo. Não creia apenas naquilo que você entende, porque do contrário você não crerá no próprio Deus, pois
não dá para compreender quem é Deus. Qual é a bênção que Deus promete para aqueles homens? Eu vou dar o Espírito Santo. Mas Jesus diz mais: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até nos confins da terra. A palavra que aparece no texto grego aqui, testemunhas, é a palavra martis. E a palavra martis é a palavra que dá origem a mártires. Ou seja, quando Jesus diz que os seus discípulos seriam suas testemunhas, Jesus não está dizendo apenas que os seus discípulos iriam testemunhar, falar dele, mas que os seus discípulos morreriam por causa dele. Que os seus discípulos seriam martirizados por causa dele. E o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 36, ele diz: por amor de ti somos postos em perigo de morte todo dia. Nós somos levados como ovelhas para o matadouro. Mártires ou mártires. É isso que Jesus está dizendo para esses homens. Vocês sairão daqui e serão meus mártires em Jerusalém. E isso aconteceu com Estevão. Em Jerusalém ele foi martirizado. Como em toda a Judeia, quantos discípulos de Jesus foram mortos por judeus e por romanos em toda a Judeia. Em Samaria, observe que quando a perseguição começa, o primeiro lugar para onde os discípulos fogem, em especial Filipe, é para Samaria, e vai ali pregar. E quantos morreram também em Samaria? E até nos confins da terra. Está aí a história do cristianismo para nos mostrar quantos cristãos morreram ao longo da história, em todas as partes, por causa da sua fé. E esses são os verdadeiros testemunhas, ou essas são as verdadeiras testemunhas de Cristo. Testemunha não é só aquela que fala. O maior testemunho não é aquele que é pronunciado, é aquele que é vivido, é aquele que é experimentado. É aquele que se prova na pele, é aquele que se prova na carne. Então, se você não tem provado na carne, não tem provado na pele, talvez você não seja plenamente uma testemunha dele. E eu não estou dizendo com isso que todo cristão tem que ser martirizado, todo cristão tem que morrer por causa da sua fé. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, inevitavelmente, todo cristão sofrerá por causa da sua fé. Se Jesus disse que se o mundo o odiou, também nos odiará, eu pergunto, o mundo amou ou odiou a ele? Então é natural que o mundo nos odeie, é natural que o mundo nos persiga, é natural que o mundo nos calunie, é natural, isso vai acontecer. E quando isso acontecer, não deve ser para nós motivo de tristeza, de angústia, de dor, de choro, não. Deve ser como aconteceu com eles, motivo de alegria. Esses homens estão ouvindo de Jesus, vão morrer por causa do meu nome. Estão alegres, estão felizes. Será que aqui você consegue compreender um pouquinho do que é a vida cristã de fato? O que é ser discípulo de Jesus de fato? Evangelho de Mateus capítulo 5 versículo 11 diz: fiquem alegres e felizes quando os insultam, perseguem, dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. A Bíblia Sagrada diz que Jesus envia 70 discípulos para pregarem. E eles curam, eles libertam pessoas e voltam felizes, porque estão curando, porque estão libertando. E Jesus diz: não fiquem felizes porque os demônios se submetem a vocês. Antes, fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no céu. Isso é a vida cristã. Isso é cristianismo de fato. Isso é ser de fato testemunha de Jesus. Como pode alguém ficar feliz sabendo que vai morrer por causa da sua fé, por causa daquele que nele crê, ou em quem eles creem? Que fé inabalável é essa? Que crença inabalável é essa? Mesmo sabendo que vão morrer, eles estão felizes? Eles ficam felizes? Acredite,
O homem só entende o sentido da vida quando ele encontra algo pelo qual vale a pena morrer. Enquanto o homem não encontra algo pelo qual vale a pena morrer, ele não encontrou o sentido da vida ainda. Ele ainda está em busca do sentido da vida. Porque quando você encontra algo pelo qual vale a pena morrer, isso significa dizer que a sua vida se torna plena se você perder a vida por causa daquilo, ou por causa daquela pessoa. Então, enquanto nós não encontrarmos algo pelo qual vale a pena morrer, nós não encontramos o sentido da vida ainda. E há pessoas morrendo por tantas coisas. Há pessoas morrendo por riquezas. Há pessoas que, por terem um prejuízo financeiro grande, terminam tirando a própria vida. Há pessoas que, por enfrentarem uma doença grave, terminam tirando a sua própria vida. Há pessoas que, por perderem a pessoa amada, terminam tirando a própria vida. Então, quando nós tiramos a nossa vida por essas coisas, nós estamos dizendo que a nossa vida vale exatamente aquilo. Eu pergunto a você: você já encontrou algo pelo qual vale a pena morrer? Pois se você não encontrou ainda algo pelo qual vale a pena morrer, eu estou te apresentando Jesus hoje. Se converta, porque Jesus é o único pelo qual vale a pena morrer. Aquele que morre por alguém, por um amor que lhe deixou, está ceifando a sua própria vida. Quando? Deixará de existir e a pessoa continuará vivendo a sua vida plenamente, tranquilamente. A pessoa que ceifa a sua própria vida por um prejuízo financeiro, o dinheiro que ainda resta ficará para os outros, enquanto ela não desfrutará de absolutamente nada. Então é melhor ter 10, ter 100 e perder 90 e ficar com 10, do que tirar a própria vida e perder tudo. Pessoa que, em frente a uma enfermidade terrível, prefere a eutanásia, é uma pessoa fraca, que desistiu de lutar por si mesmo. E quando uma pessoa não está disposta a lutar por si mesmo, por que essa pessoa vai lutar? O que terá sentido, o que terá valor na vida dessa pessoa? Absolutamente nada. Então esses homens estão ouvindo de Jesus: vocês vão morrer por causa do meu nome. E essa não foi a primeira vez que Jesus falou para eles. Mesmo assim, eles ficam felizes. E você que não tem enfrentado nada semelhante a isso, por que não consegue ser feliz na presença dele? Por que não consegue regozijar-se, jubilar na presença dele? Se você não enfrenta nada sequer semelhante a isso, será que é por isso que você não se alegra? Será que será necessário você enfrentar algo semelhante para que você possa ter alegria nele? Enquanto não encontrares algo pelo qual vale a pena morrer, não entenderá de fato o sentido da vida. Pastor, mas como alguém pode se alegrar por saber que vai morrer? É um paradoxo. É um ou mais um dos paradoxos de Deus na sua palavra. Quantos paradoxos estão estabelecidos para nós na Bíblia Sagrada? Eles não estão felizes porque vão morrer, porque a morte não agrada ninguém, a morte não deixa ninguém feliz. Mas eles estão felizes pela sua crença que de fato, e pela sua certeza que de fato ele retornará. O que alegra o coração deles não é saber que vão morrer. O que alegra o coração deles é saber que ele vai voltar e que eles terão plena comunhão com ele, comunhão eterna com ele. E de posse dessa crença e dessa convicção, eles preferem enxergar além da momentânea ausência. Pastor, mas momentânea ausência? A ausência de Jesus já é uma realidade há 2000 anos. Mas se comparado com a eternidade, é um momento.
É um período de tempo insignificante. Então eles preferem alegrar-se desprezando o período de ausência, crendo e confiando no retorno glorioso dele, da sua união com ele e da sua permanência com ele pelos séculos dos séculos, da sua permanência com ele para sempre. Será que isso é motivo suficiente para você se alegrar com ele também? Para você se alegrar na presença dele também? Será que isso é motivo suficiente para renovar a tua fé, para restaurar a tua espiritualidade, para te mover, para te impulsionar a crer de forma inabalável nele? Se isso não te for suficiente, eu não sei o que será. Eu sei que esses homens se alegraram porque eles sabiam exatamente em quem eles criam. E talvez o motivo de nós não nos alegrarmos, não nos satisfazermos nele, é porque talvez não o conheçamos de fato, não conheçamos realmente em quem nós cremos. Esses homens voltam para Jerusalém, diz o texto sagrado, e quando eles retornam para Jerusalém, em Jerusalém o clima continua efervescente. Em Jerusalém está tudo igual. Aquele clima de guerra, aquele clima de conflito, aquele clima de perseguição, está tudo do mesmo jeito, mas eles retornam a Jerusalém, porque Jesus lhes mandou voltar a Jerusalém, mesmo naquele clima de perseguição. E tanto é verdade que poucos dias depois Estevão será morto por eles em Jerusalém. A perseguição será tão terrível que eles terão que fugir. Mas mesmo assim eles voltam para Jerusalém, mesmo sabendo da situação que está ali, eles voltam para Jerusalém. Sabe por quê? Porque em Jerusalém a situação continua a mesma. Em Jerusalém nada mudou, mas algo mudou dentro deles. Dentro deles as coisas estão diferentes. Dentro deles a realidade é outra. Então nós enxergamos o exterior a partir daquilo que sentimos, a partir daquilo que está dentro de nós. E quando dentro de nós há uma má impressão, há uma má visão das coisas, há um negativismo, é só isso que nós vamos enxergar no mundo. Mas quando algo muda dentro de nós, nós não vamos olhar para a perseguição, nós não vamos olhar para a dor, nós não vamos olhar para as circunstâncias, não vamos olhar para as situações, nós vamos ser movidos por aquilo que está dentro de nós, pelo que cremos. Nós caminhamos pelo que cremos, não pelo que vemos. Se nós formos ser guiados por aquilo que vemos, ao sair dessa porta para fora, nós vamos desistir da fé, nós vamos abandonar a fé, porque aquilo que vemos, aquilo que está diante dos nossos olhos, só nos influencia a retrocedermos na nossa caminhada. Então não é o ambiente que tem que mudar. Eu vejo muitas pessoas querendo que o ambiente mude, querendo que as circunstâncias mudem, querendo que as pessoas mudem. Não, é em você. O segredo está em você. É dentro de você que tem que mudar. É a sua visão que tem que mudar. É a sua personalidade que tem que mudar. Lá fora não vai mudar. É aqui dentro que tem que mudar. E quando você de fato encontra com Ele, isso muda. Quando você ouve a sua palavra, isso muda. Quando Ele ergue as mãos e abençoa a sua vida, isso muda. Pastor, mas e por que eu continuo com essa mesma mentalidade? Por que eu continuo com esses mesmos medos? Por que eu continuo com essa mesma visão? Essa resposta quem tem que dar é você, não sou eu não. Estou dando para você um indicativo. Estou dizendo para você como é que funciona quando Ele age. Se não aconteceu na sua vida ainda, então você é quem tem que ter a resposta, não eu. Não sou eu que vou te dar essa resposta. É você quem tem que ter essa resposta. Então acredite, Jerusalém não vai mudar, mas você precisa mudar. A sua mente, a sua visão, os seus interesses, a sua conduta,
seu comportamento, suas palavras. Tudo isso precisa mudar. E por mais que a partir de você as coisas não mudem, você mudou. E você mudando, isso é o essencial para que você possa vê-lo subir e também possa vê-lo descer. Essa promessa se cumprirá, mas se cumprirá na vida de alguns, não na vida de todos. A Bíblia Sagrada diz que eles retornam para Jerusalém e estão vivendo na comunhão dos irmãos. Estão no templo, se alegrando com os irmãos. Então eles aprenderam a viver em comunidade, eles aprenderam a viver em comunhão. Sendo que antes havia conflito entre eles. Vez ou outra, um queria se destacar além do outro. Vez ou outra, um queria ser o maior dentre todos. Vez ou outra, um queria se assentar em lugar de autoridade, em uma posição privilegiada com relação aos demais. Mas eles aprenderam a viver em comunhão. Eles aprenderam a viver em comunidade. E ali estavam, consolando e sendo consolados, fortalecendo e sendo fortalecidos. Ah, se a igreja de Cristo entendesse o poder que há na comunhão. E que coisa difícil é essa, de conseguir encontrar a comunhão dentro da igreja de Cristo. Sempre há alguém que está de cara virada, sempre há alguém que está de bico, sempre há alguém que está de mal com os outros, sempre há alguém falando mal do outro. Mas se a igreja de Cristo entendesse o poder que há na comunhão, na união, a Bíblia Sagrada diz que a bênção procede da união. Então muitas vezes a bênção de Deus não está se materializando, não está acontecendo, não está vindo, porque de fato a igreja não vive em união, a igreja não vive em comunhão, a igreja não entendeu o que é ser discípulo de Cristo, a igreja não entendeu o que é de fato ser da família cristã. Quando nós nos chamamos de irmãos, é porque de fato o somos. Não é uma mera formalidade. Não. A Bíblia diz que nós somos adotados por Deus. Sendo adotados por Deus, somos todos filhos dele. Se somos todos filhos dele, somos de fato irmãos. E precisamos entender o que é ser irmãos e precisamos viver como irmãos. Há uma ligação profunda entre nós, muito mais profunda do que a ligação que há entre irmãos consanguíneos. A nossa ligação não é de sangue, a nossa ligação é de espírito, pois a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tem uma ligação muito mais profunda do que a ligação que você tem com seu irmão natural. E nós, enquanto igreja de Cristo, precisamos entender isso. Precisamos consolar para sermos consolados. Precisamos atender para sermos atendidos. Precisamos estender a mão para que tenhamos mãos estendidas para nós. Isso não pode ser apenas discurso. Isso não pode fazer apenas parte da nossa retórica. Isso tem que ser uma realidade entre nós. Isso tem que fazer parte da nossa vida, em essência. Mas às vezes, nem ao menos quando cumprimentamos o irmão, conseguimos olhar na cara do irmão. Por quê? Que comunhão é essa? Que união é essa? Que cristianismo é esse? Que alegria é essa que temos na sua presença? Talvez esteja faltando muito para que nós saibamos realmente o que é ser discípulo de Cristo. Jesus estava dizendo para eles: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mártires. Mas eles não deixaram ser dominados pelo medo da perseguição, da dor, do sofrimento. Sabe por quê? Porque eles aprenderam a viver pelo propósito e não pela emoção. Quando vivemos pelas emoções, as nossas emoções, elas podem ser abaladas por qualquer circunstância que aconteça.
Qualquer coisa que acontece mexe com as nossas emoções. Gera medo, ansiedade, raiva, ódio. Ou seja, as emoções humanas, elas são regidas pelas circunstâncias. Mas quando eles aprenderam a viver pelo propósito, eles deixaram de lado as emoções. E deixando de lado as emoções, eles deixaram de ser dominados por elas. E nós, enquanto discípulos de Cristo, precisamos aprender a deixar de ser dominado pelas emoções. Quando alguém olha para nossa cara, com a cara fechada, com a cara feia, lembremos, eu não vivo pelas emoções, eu vivo pelo propósito. E essa pessoa pode até estar me olhando de cara fechada, ela deve ter os motivos dela, amanhã vai passar, mas ela faz parte do mesmo propósito que eu. Nós estamos no mesmo caminho, nós estamos no mesmo barco. Mas se nós somos regidos, dominados, guiados pelas emoções, nós devolvemos na mesma moeda. Se somos ignorados, ignoramos também. Se somos criticados, criticamos também. Se somos alvos de fofoca, fofocamos também. Se somos apontados, apontamos também. Você percebe o que é ser guiado pelas emoções? Não! Seja guiado pelo propósito, porque as emoções não te levarão a lugar nenhum, pois a Bíblia Sagrada diz que enganoso é o coração do homem, mas o propósito te levará ao fim, àquilo que foi prometido. O propósito te levará à vitória. O propósito te levará a estar um dia na presença dele. Então acredite, nós precisamos crescer, amadurecer, deixar de ser crianças, deixar de ser meninos. Eles estão entendendo isso. Observe a trajetória desses homens enquanto eles estão caminhando com Jesus no ministério de Jesus, e observe a trajetória deles depois que Jesus foi assunto aos céus. Tudo mudou. Absolutamente tudo mudou, porque eles entenderam, eles cresceram, eles amadureceram. Para que se realize a missão, é necessário entender, crescer e amadurecer. Do contrário, não. Do contrário, nada acontecerá. Enquanto eles estão retornando para Jerusalém, enquanto eles estão olhando e vendo Jesus subir, retornam para Jerusalém, Jesus está sendo recebido nos céus. E está em pleno cumprimento aquilo que diz o Salmo 24, versículo 9 e 10. Jesus está chegando na porta dos céus. E alguém grita: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. As portas se abrem e ele adentra. Um Senhor poderoso na batalha. Não é aquele que mata os seus inimigos, mas é aquele que, para que seja vencedor, submete-se à morte. E ele se submeteu à morte. A sua vitória estava em submeter-se à morte. Então ele é o Senhor poderoso na batalha. Muitas vezes o nosso triunfo não estará em matar o inimigo, mas em ser morto por ele, não negando a nossa fé, não negando os nossos princípios, não negando os nossos valores, não negando a nossa crença, não negando o nosso Deus. Por isso Jesus disse: vocês serão meus mártires, vocês serão minhas testemunhas. Ele foi recebido nos céus. E quando o primeiro mártir entrega a sua vida, a Bíblia Sagrada diz que ele estava de pé ao lado do Pai. E o primeiro mártir vê ele de pé ao lado do Pai. E vou falar eu, não a Bíblia. Ele estava de pé para receber o primeiro mártir e dizer: começou, está acontecendo. Eles agora se tornaram de fato minhas testemunhas. Ele foi porque ele tinha algo para realizar lá. E nós, um dia, desfrutaremos daquilo que ele foi realizar lá. Isso, se perseverarmos, se continuarmos, se prosseguirmos até o fim. Quando lemos o livro de Lucas, Lucas nos diz, o texto que lemos, nos diz que Jesus os levou para Betânia.
Já no livro de Atos capítulo 1 diz que Jesus foi assunto aos céus do Getsemane. Alguns veem uma contradição no texto bíblico, porém não há contradição, pois Betânia fica situada dentro do jardim do Getsemane, então não tem problema nenhum um texto dizer que foi de Betânia e o outro dizer que foi do Getsemane. Mas a pergunta que se faz é: onde Jesus foi crucificado? Jesus foi crucificado no Monte Calvário, Gólgota, ali na região de Jerusalém. Porque Jesus pega os seus discípulos em Jerusalém, eles estavam em Jerusalém. Jesus pega eles em Jerusalém, caminha com eles por 3 quilômetros, profere a eles as suas últimas palavras, os abençoa e de Betânia é assunto aos céus. Por que Jesus não fez isso ali em Jerusalém? Aquela região, a região de Betânia, era uma região que marcava o milagre da vida, pois ali Lázaro foi ressuscitado. Mas quando pensamos em uma forma mais ampla, no Getsemane, ali também marcava o lugar da dor, do sacrifício de Jesus. Foi ali que Jesus, em agonia, orou ao Pai e por 3 vezes disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Porque Jesus leva os seus discípulos para aquela região, para mostrar que ali é o lugar onde Ele proporciona vida, para ali os fazer lembrar da sua agonia e do seu sacrifício, e para os fazer entender que vida só se obtém a partir do sacrifício e da agonia dele. Do contrário, não tem vida. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está produzindo memórias na mente daqueles homens, e nós precisamos ter memórias registradas. Porque hoje você pode estar bem com Deus e você está registrando memórias de eventos, de situações que Deus está realizando na sua vida. E amanhã você poderá sentir a sua ausência, a dor, a angústia, o sofrimento. E são essas memórias que te sustentarão. Por isso que Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ou seja, haverá momentos na nossa caminhada em que nós vamos ser nutridos por aquilo que nós já vivemos com Ele, por aquilo que está impregnado no nosso coração que Ele fez. Então nunca esqueça do que Ele fez, porque chegarão dias na sua caminhada que é dessas coisas que você viverá. São essas coisas que te fortalecerão para que você permaneça de pé na sua presença e para que você prossiga na sua caminhada. Memórias são essenciais, memórias são importantes, memórias devem fazer parte da nossa vida. Você só viverá plenamente com Ele quando você estiver disposto a morrer por Ele. Enquanto você não estiver disposto a morrer por Ele, e eu não estou dizendo que você tem que morrer fisicamente, literalmente, mas se você não estiver disposto a isso, você nunca viverá plenamente na sua presença. E eu vejo pessoas tão apáticas na sua fé, pessoas tão frágeis na sua fé. E o que seria dessas pessoas se fosse exigido delas morrer por Ele? Na primeira oportunidade, essas pessoas negariam o seu nome. Mas não esqueça, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Foi isso que Ele disse. Então você só viverá plenamente com Ele quando você estiver pronto, disposto a morrer por Ele. Então, em nome de Jesus, persevere, prossiga. Muitas vezes dói, mas Ele pode causar alegria, satisfação, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Não deixe que a perseguição, não deixe que o falatório, não deixe que a dor, não deixe que absolutamente nada te separe do seu Deus, porque todas essas coisas passarão, mas Ele continuará sendo Deus eternamente, estará sempre à sua disposição, estará sempre
com você. É com esse espírito, é com essa visão que você viverá aquilo que ele prometeu em João 14, no versículo 3. Eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele foi preparar lugar para nós, ele foi preparar morada para nós. E nós só estaremos prontos para experimentar, para desfrutar e para viver nessas moradas, quando nós tivermos esse espírito. Ser felizes e alegres na dor, na perseguição, sermos gratos quando tivermos o privilégio de ser martirizados por Ele. Foi essa palavra que Deus mandou para você nessa noite. Fique de pé para nós orarmos em nome de Jesus.